Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Clarissa, sou estudante de psicologia e vim compartilhar com vocês o meu segundo semestre da faculdade. Vem comigo? Então, nesse meu segundo semestre, eu tive 6 disciplinas. Essas disciplinas foram atratividade e seleção, cidadania, responsabilidade socioambiental, foi gestão de pessoas por competência, treinamento e desenvolvimento, psicologia organizacional e nós tivemos um projeto integrador que foi relacionado a relações humanas. Na minha primeira matéria de atratividade e seleção, como que foi tratado com a gente essa matéria? A empresa, ela precisa ser atraente no mercado. Então, o meu processo de atração começa como que a organização é vista para se trabalhar pelas pessoas, pelos futuros candidatos. Então, como que é a reputação dessa empresa no mercado de trabalho? Ela é uma boa empresa para se trabalhar? As lideranças, elas são empenhadas? Existe oportunidade de crescimento? Ela é referência de atuação no mercado? Tem boa remuneração? Então, todas essas e outras qualidades faz com que as pessoas elas vão se interessar para poder enviar o currículo para trabalhar nessa empresa ou para não enviar o currículo. Depois que a empresa se mostra para o mercado de trabalho, né, desse processo de atração, de atrair os candidatos, é feito o processo de recrutamento. E o que seria esse processo de recrutamento? Ele é o processo de comunicação da empresa com o mercado de trabalho. Então, a empresa ela vai buscar esses candidatos, mostrando, oferecendo as vagas que ela tem em aberto para poder ser preenchida. Então, esse recrutamento ele pode ser feito de forma interna ou de forma externa. E como que pode ser feito esse processo de recrutamento? Esse processo de recrutamento, a empresa, né, a organização, ela vai informar quais são as características que ela quer para aquela determinada vaga. Então, qual que é a escolaridade, qual é a formação, a experiência, o perfil que ela precisa, qual que é o tipo de competência que é necessário para atuar dentro daquela vaga, para poder manusear aquela atividade. Depois que ela fez esse processo de recrutamento, né, que ela se mostrou no mercado, ela fez o processo de recrutamento, então ela mostrou qual que era a vaga que ela estava em aberta, quais que eram os critérios, né, para poder ocupar aquela vaga. As pessoas interessadas, os candidatos interessados vão enviar o seu currículo e aí é feito o processo de seleção. Nesse processo de seleção, a organização ela pega todos os candidatos que vieram através do seu processo de recrutamento e ela vai avaliar todos os currículos para ver se esses currículos estão de acordo com o cargo que está em aberto na organização para o preenchimento da vaga. E aí após isso, né, para ela poder executar a seleção, ela vai utilizar de algumas ferramentas. Ela pode utilizar de entrevistas, ela pode fazer uma prova prática para saber se a pessoa sabe mexer com determinado programa, determinado software. Então, ela pode aplicar uma prova prática para isso, ou prova de conhecimentos gerais, ou também uma prova para saber o quanto aquele candidato conhece da empresa, o quanto que ele está interessado em trabalhar naquela instituição. Então, essa disciplina, nós vimos o quanto é importante você atrair e reter os profissionais que têm potencial para trabalhar dentro da instituição, né, da organização. É importante atrair, selecionar e posicionar esses candidatos corretamente, para que as competências que você deseja que façam parte do seu quadro de colaboradores, né, que eles tenham, possa contribuir para o progresso da organização. A minha segunda matéria foi sobre cidadania e responsabilidade socioambiental. Nessa matéria, nós vimos o quanto é importante a empresa ela estar engajada com o desenvolvimento sustentável, de forma para que ela não venha prejudicar as futuras gerações. Então, nós vimos também a questão da ética, e a ética ela é o quê? Ela é o conjunto de princípios e padrões morais que vão orientar o comportamento da organização no mundo dos negócios. Então, como que ela vai se portar no mundo dos negócios de uma forma ética? A responsabilidade social são as obrigações que a empresa assume
né, para poder aumentar os efeitos positivos que ela vai causar na sociedade e para diminuir os efeitos negativos da sociedade. A empresa ela precisa continuar produzindo, mas de uma forma que ela supra as necessidades do momento atual que ela está vivendo, mas sem comprometer as gerações futuras, sem ela esgotar os recursos para o futuro. Então a gente vê muitas empresas aí trabalhando de forma consciente para que não prejudique o meio ambiente. Então, a gente vê o reflorestamento, utilização de materiais reciclados, tem aquela questão dos canudinhos, não utilizar mais os canudinhos de plástico para utilizar aqueles que têm um melhor aproveitamento depois. Então, tudo isso faz parte de você você exercer a cidadania e responsabilidade socioambiental. Na minha quarta matéria, nós vimos a questão da gestão por competência. E o que é essa gestão por competência? Ela é um modelo de gestão que ela visa identificar quais são as competências necessárias que a organização precisa. Então ela vai verificar se essas competências estão nas pessoas que trabalham na organização. E se não estiver, o que ela vai fazer? Ela vai propor ações de treinamento e desenvolvimento para que essas competências que as pessoas têm e aquilo que a empresa precisa, elas se equilibrem. E o que seria uma competência? A competência ela é formada por 3 elementos. Esses 3 elementos formam a sigla CHA. E o que significa cada letra, né, dessa sigla? O C é o conhecimento, aquilo que a pessoa sabe. O H são as habilidades, é aquilo que ela sabe fazer. O A é a atitude, é a pessoa querer fazer. Então, são os aspectos motivacionais que vão impulsionar a pessoa para realizar determinada atividade. E a gestão por competência, ela é importante porque para poder manter a empresa, uma organização competitiva no mercado de trabalho, né, no setor que ela está atuando. E como fazer, né, a gestão por competência ali? Então é feito um mapeamento das competências, né, o que eu tenho dentro da minha organização e aonde eu preciso chegar. Então eu analiso meu ponto de partida é onde eu quero chegar e eu identifico quais são os gaps, quais são as lacunas que eu tenho, o que está faltando para eu poder preencher. Então, como que eu faço esse processo de avaliação? Eu vou fazer através de questionários, então eu posso passar questionários para os meus funcionários, eu posso fazer uma análise de documentos, eu posso fazer uma entrevista com os meus funcionários, eu posso fazer também uma observação, eu posso ir no setor e analisar como que está aquele setor, como que está a evolução daquele setor. E depois que eu fiz toda essa análise, eu fiz esse mapeamento, o que eu vou fazer? Eu vou partir para a parte do desenvolvimento e capacitação dessas competências. Então, tudo aquilo que eu analisei, todo o levantamento que eu fiz, eu vou verificar o que eu posso desenvolver nos meus profissionais que já estão dentro da organização e o que eu não encontrar dentro da organização, então eu vou buscar no mercado. E aí eu faço uma avaliação depois que eu apliquei, né, tudo, eu faço uma avaliação para verificar se está funcionando de acordo com o meu planejamento que foi feito. A minha quinta disciplina foi psicologia organizacional. E o que é a psicologia organizacional? A psicologia organizacional é um campo que vai investigar o impacto que os indivíduos, os grupos e as estruturas têm sobre o comportamento dentro das organizações. E isso tem o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia no ambiente de trabalho. O psicólogo organizacional ele é muito importante, porque ele é um intermediador entre o que a organização quer e o que as pessoas querem. Então ele vai fazer esse balanço para que os conflitos eles sejam minimizados e tenha mais harmonia no ambiente de trabalho. A minha sexta matéria foi treinamento e desenvolvimento. Foi muito legal essa matéria. Quando a gente trata da jornada do colaborador dentro da organização, a gente passa pelo recrutamento e seleção, a gente passa pelo treinamento e desenvolvimento e a gente passa também pela retenção dos talentos. E o treinamento, ele é para
trabalhar e capacitar o colaborador para que ele possa executar as tarefas do seu dia a dia. Então, tudo aquilo que é rotina, então eu vou fazer um treinamento para que ele possa executar aquelas tarefas daquele momento presente. O desenvolvimento, ele visa já assuntos futuros, então aonde eu quero que o meu colaborador chegue. Então, visa desenvolver o meu colaborador, por exemplo, para um cargo de liderança, para um cargo de gestão. Então, como eu quero que esse colaborador esteja daqui 1, 2, 3 anos. Então, essa é a parte do desenvolvimento. Quais são os benefícios de aplicar o treinamento e desenvolvimento? Ele vai aumentar a produtividade, a motivação dos colaboradores e o engajamento com a empresa, né, ou com a organização. Então, só tem benefícios você poder trabalhar com treinamento e com desenvolvimento. A minha última matéria foi a matéria de projeto integrador. Nessa matéria de projeto integrador, nós tivemos que criar uma consultoria. Então, no meu grupo, nós criamos uma consultoria de treinamento. Nessa consultoria de treinamento, nós precisamos desenvolver do zero a consultoria. Então, desde a base lá de missão, visão, valores, até o treinamento em si, como nós iríamos aplicar o roteiro, o cronograma, quais seriam os temas abordados, quais seriam os horários, como que seria o local, onde seria o local para ser aplicado o treinamento. Nós tivemos que fazer um levantamento do número de participantes, quais eram os requisitos, os recursos e os serviços de apoio. Então, o que a gente ia precisar para poder fazer aquele treinamento, desde mesas, cadeiras, notebook, né, na época, o data show. A data, né, nós tínhamos que definir qual seria a data a realizar o programa de treinamento. O tema do nosso treinamento foi a administração do tempo. Então, esse foi o nosso tema, né, do nosso projeto. Nós fizemos também um certificado para entregar para as pessoas que participassem ali do nosso treinamento. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, compartilha para que mais pessoas conheçam sobre o curso de psicologia, para que possa saber quais são as matérias. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo do meu segundo semestre de psicologia. Se inscreve aqui, deixa o seu like e nos vemos aí no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!